Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Cada vídeo uma ficha de fiscalização diferente, apresentando para você as informações da ficha, nossos comentários, alguns apontamentos aqui. Então, bora lá para mais uma ficha de fiscalização, dessa vez a infração aqui do artigo 195 do CTB, artigo 95, que é a infração por desobedecer às ordens emanadas pela autoridade competente, que é a autoridade de trânsito, ou seus agentes. Vale lembrar que a definição de autoridade de trânsito está lá no anexo 1 do CTB e é o dirigente máximo do órgão entidade de trânsito, né, ou rodoviário pertencente ou que integra ali o Sistema Nacional de Trânsito, e também os agentes que estão designados por essa autoridade. Aqui tem a tipificação resumida, né, que é desobedecer às ordens emanadas pela autoridade dos seus agentes, o código de enquadramento, né, que é o 583.50. Aqui nós temos a gravidade da infração, que é uma infração de natureza grave. Se é grave, são 5 pontos no prontuário. E o infrator é o condutor. Vale lembrar que essa infração, por ser possível sem abordagem, pode ser que o condutor precise ser posteriormente identificado pelo agente da autoridade de trânsito. A penalidade prevista aqui é de multa, nesse caso por ser infração de natureza grave, é uma multa de R$ 195,23. Não tem uma medida administrativa prevista e todos os órgãos de trânsito, seja ele do Estado, seja ele do município, ou seja um órgão rodoviário, podem fazer esse tipo de autuação e não configura crime de trânsito. E existe uma discussão se configura ou não crime de desobediência, crime comum. Né? Também entendo que não, particularmente, apesar de, repito, haver uma discussão nesse sentido, mas a conduta ela é um desrespeito administrativo punido administrativamente, então não teria um crime de desobediência nesse caso, tá certo? Avançando aqui, vamos ver as hipóteses de quando se deve autuar por esse motivo. Nós temos algumas situações aqui elencadas nessa coluna do quando autuar, que eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é a seguinte: condutor que desobedecer a ordem de agente de trânsito relativa à normatização do trânsito em geral. Aí vem um ponto aqui que é muito importante. Desde que não configure outra infração específica. Vocês até vão ver ali na parte do quando não autuar, né, que nós temos lá situações em que a conduta ela não se amolda ao tipo infracional do artigo 95, apesar de ser uma desobediência, mas ela vai se enquadrar como infração em um outro tipo infracional qualquer, depender do caso. Então vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais à frente. E se por acaso o agente da autoridade de trânsito é importante, tanto para o agente que nos acompanha, quanto para as pessoas que buscam essa informação aqui no canal. E se por acaso a conduta se enquadrar em outro tipo infracional, mas o agente me autuou nesse artigo 95, aí nós temos um erro de tipificação, né, previsto no inciso 1 do artigo 280 do CTB, que é a primeira informação que deve constar lá, a tipificação da infração, a correta tipificação, ou seja, a conduta tem que se amoldar ao tipo infracional. Então imagina que o agente da autoridade de trânsito de repente deu uma ordem ali para pedir um documento. Eu quero seu documento de habilitação, por gentileza, documento de habilitação, documento de veículo. O condutor se recusa a entregar, aí a desobediência à ordem do agente. Não, é infração lá no artigo 238, que é a infração justamente por se recusar a entregar os documentos. Então, existe tipo infracional específico, a gente vê isso aí um pouquinho mais à frente. Segunda hipótese aqui, condutor que desobedecer a ordem emanada da autoridade de trânsito. Terceiro, condutor que, durante a abordagem, isso é interessante, para o veículo em local não indicado pelo agente fiscalizador de forma deliberada. Às vezes o agente da autoridade de trânsito ele dá uma ordem ali de parada, né, para que o condutor imobilize seu veículo, para que ele possa fazer a fiscalização. E às vezes o condutor de pirraça ele vai e imobiliza o veículo lá na frente, 100 metros depois, 150 metros depois, vou fazer o agente andar. E ele vai fazer você ser autuado nesse artigo 95 do CTB, porque você tem que imobilizar o veículo no local indicado. Está dificultando a ação da fiscalização, na verdade. Quarta hipótese: o condutor que desobedecer a ordem verbal ou sonora dada pela autoridade de trânsito ou seus agentes, a exemplo dos silvos, né? Quinta hipótese aqui, é aquelas situações de restrições que são impostas ao condutor quando da obtenção
da renovação da mudança de categoria. Assim como nós temos lá a questão do uso obrigatório de lentes corretivas, tem outras restrições que são impostas aí. Eu vou mostrar para vocês. Essas restrições vocês podem observar, inclusive, lá na sua carteira de habilitação, né? Lá no campo de observações, né? Às vezes vai ter uma letrinha lá indicando qual é a restrição. A mais famosa é a letra A, né? Que é o uso obrigatório de lente corretiva, mas tem outras restrições, né? Você pode olhar na resolução 886/2021 do CONTRAN, que trata justamente do modelo do documento de habilitação. Então, a questão do óculos, por exemplo, a lente corretiva, nós temos um tipo infracional específico, que é o inciso 6 do artigo 62 do CTB. A gente até grava vídeo aqui sobre essa ficha de fiscalização, tá certo? Até o momento desse aqui, eu não lembro de ter gravado. Mas tem outras restrições. A desobediência dessas outras restrições não é infração no inciso 6 do artigo 62, porque ele não menciona essas restrições especificamente lá no tipo infracional. É desobediência do artigo 95, por quê? Porque a autoridade de trânsito, na ocasião representada ali por uma pessoa devidamente autorizada, que seria o médico perito lá do DETRAN, identificou uma restrição. Então a restrição foi imposta pela autoridade de trânsito, essa restrição está sendo desrespeitada, então nós temos a infração. Aí, para exemplificar aqui, ó, condutor que desobedecer restrição imposta pela autoridade de trânsito com base no exame de saúde e que conste no campo de observações do seu documento de habilitação. Aí tem aqui, ó, verdade de dirigir em rodovias e via de trânsito rápido, verdade de dirigir após o pôr do sol. Esse após o pôr do sol, acho que é a letra U, se eu não me engano. Eu lembro dela porque conheci uma pessoa que tinha essa restrição, foi a única que eu vi até hoje, mas tinha essa restrição de verdade de dirigir após o pôr do sol. Ou outras restrições, né? E traz exemplos aqui, traz outras restrições. Sexto, esse eu confesso que nem imaginava que fosse caracterizar essa infração aqui, né? Até um tempo atrás, quando reestudando as fichas, né, principalmente depois de atualizadas, ó, condutor de motorcasa tracionando mais de um veículo, motorhome tracionando mais de um veículo. E o sétimo aqui, está bem claro, o aprendiz conduzindo o veículo fora da circunscrição autorizada, mesmo que acompanhado por instrutor. O sujeito está tendo aula para tirar a sua primeira habilitação, existe uma área ali em que ele pode ter aula, né? Às vezes a circunscrição da própria Ciretran, ou às vezes daquela cidade, enfim, aí tem que ver o que é que o DETRAN estabelece em relação a isso, porque pode variar, vai variar de um estado para o outro. Mas se ele está fora dessa circunscrição, a gente, a autoridade de trânsito, constata isso, aí ele autua no artigo 95, está desobedecendo a ordem da autoridade de trânsito, nesse caso, a autoridade de trânsito do DETRAN. Aí vamos aqui para outra coluna, que é a coluna do quando não autuar. Você que nos acompanha a série, já temos vários vídeos aí de várias fichas de fiscalização, você já sabe o que é esse quando não autuar. Explicando para você que de repente está vendo o vídeo aqui pela primeira vez. Ou porque a conduta aí não é infração, o fato é absolutamente atípico administrativamente, ou porque ele é infração, mas ele se amolda a um outro tipo infracional que não é o artigo 95 do CTB. Então, vamos dar uma conferida nisso aqui. Ó. Primeira situação, ó. No caso do condutor envolvido em sinistro com vítima, por que está a expressão acidente? Porque essa versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito que eu estou utilizando é a versão atual, no momento em que eu estou gravando, né, é a resolução 985/2022 de CONTRAN. Ela será substituída, certamente essa expressão vai ser atualizada, porque em junho de 2023 a Lei 14.599 ela alterou essa expressão em todos os dispositivos CTB que traziam a expressão acidente e suas variações por sinistro e suas variações. Como a versão que eu uso é a da resolução 985, é a que está em vigor no momento em que eu estou gravando, digo isso que às vezes aparece alguém em um vídeo mais antigo no canal e diz, ó, essa informação você está desatualizada, né? Você falou errado. E aí, na realidade, o cara que não viu que na época, quando é que aquele vídeo foi postado, quando é que aquele vídeo foi publicado. Então, eu levo em consideração, claro, a norma em vigor, não tenho como prever o que é que vem lá na frente. Aí, na época, a expressão ainda era acidente e hoje é sinistro de trânsito. Então, ó, no caso do condutor envolvido em sinistro com vítima, que deixar de adotar providência para remover o veículo do local quando determinado por policial ou agente da autoridade de trânsito, utilizar enquadramento específico, que é lá no inciso 4 do artigo 76. Perceba, é uma ordem do agente para tirar o veículo do local, ele não tira. É desobediência? Mas tem um tipo infracional específico. Outra situação, ó, condutor envolvido em sinistro sem vítima, olha a diferença, que deixar de adotar a providência determinada pelo agente da autoridade de trânsito para remover o veículo do local,
quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, a infração lá no 178. Veja que tem tipo infracional específico. Inclusive tem vídeo aqui no canal, você pode dar uma pesquisada sobre a diferença, acidente com ou sem vítima, né? Sinistro, aí, tá vendo? Sinistro de trânsito com ou sem vítima, beleza? Terceiro, se a ordem do agente for relativa à parada do veículo através do uso de gestos de agente da autoridade de trânsito, aí ele está controlando o tráfego, aí é artigo 208, por avançar o sinal de parada obrigatório. No 4, quarta situação aqui, olha, deixar de reduzir a velocidade nos locais onde o trânsito seja controlado pelo agente, mediante sinais sonoros ou gestos. Aí tem um tipo infracional específico que é de velocidade incompatível, não é de excesso de velocidade incompatível lá no 222. Depois também fazer um vídeo sobre algum dos incisos do 220 para a gente entender que é uma infração relacionada à velocidade que é constatada sem radar, porque não é excesso, é incompatibilidade com a segurança. 5. Na recusa da entrega mediante recibo, que eu citei como exemplo aqui, dos documentos de habilitação ou CRLV em meio eletrônico, né, ou de outros exigidos por lei para averiguar sua autenticidade, utilizar enquadramento específico, é o 238. E o 6º, condutor que retirar veículo retido sem autorização do agente da autoridade de trânsito, aí entra no 239. Tem algumas informações complementares, mas antes de apresentá-las para vocês, eu tenho que mostrar aqui essa coluna sobre definições e procedimentos para a gente dar uma conferida nessas informações complementares. Algumas informações importantes. Primeiro, as ordens do agente terão prevalência sobre as normas de circulação dos sinais. O artigo 89 do CTB ele traz a chamada ordem de prevalência da sinalização. Ou seja, quando mais de um tipo de sinal, o gesto do agente, por exemplo, ou as ordens dele, melhor dizendo, são um tipo de sinal de trânsito, se entrar em conflito com outros existentes na via, a ordem do agente prevalece. Por que a ordem do agente prevalece? É importante, viu? Por quê? Porque o agente, diferentemente da sinalização que já está previamente implantada, ele obviamente tem uma capacidade muito maior de analisar o contexto e verificar qual a sinalização deve ser adotada naquele momento, né? Considerando as condições do trânsito naquele local. Segundo, para caracterização, isso é importante, viu? Olha, para caracterização da infração administrativa prevista no artigo 95 são necessários 3 pressupostos. Quais são? Primeiro, que a ordem seja relativa à normatização do trânsito em geral, tá bom? Baixa o som, tem uma infração específica para isso. Segundo, que a ordem seja emanada da autoridade de trânsito ou do seu agente. E terceiro, que tem que ter a participação do destinatário da ordem em qualquer situação de trânsito, em sentido amplo. Então, 3 pressupostos aqui. Terceiro, a ordem pode ser verbal ou escrita, bem como através de gestos ou sinais sonoros, né? São todos aqui tipos de ordens, de determinações, né? Quarto, se houver desobediência do condutor ao cumprimento da ordem, o veículo poderá, não quer dizer que vai, ser recolhido ao depósito, quando houver risco à fluidez do trânsito, à segurança viária ou à boa ordem administrativa. Boa ordem administrativa é uma novidade existente nessa versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito previsto pela Resolução 985 de 2022 do CONTRAN. Inclusive, no primeiro vídeo da série eu falo sobre as disposições gerais do manual. E aí eu menciono essa questão sobre a boa ordem administrativa. Se você quiser, você pode dar uma conferida aqui na playlist sobre o manual de fiscalização aqui no canal. E aqui a previsão legal, que é o parágrafo 1º do artigo 269 do CTB. 5. Os gestos e sinais sonoros convencionais que valem como ordem são aqueles mostrados no item 1 das informações complementares dessa ficha. Por que isso? A questão dos gestos, né, e dos silvos, elas constavam no anexo 2 do CTB, que era o conjunto de sinalização do trânsito, que estava regulamentado pela resolução 160 de 2004 do CONTRAN. E aí nós temos vários volumes do chamado Manual Brasileiro de Sinalização do Trânsito. Todos esses volumes foram revogados, bem como o anexo 2, a resolução 160 de 2004 do CONTRAN. E aí foi aprovado o chamado Regulamento de Sinalização Viária, que está previsto na resolução 973 de 2022 do CONTRAN. E os volumes do chamado Manual Brasileiro de Sinalização do Trânsito viraram anexos do Regulamento de Sinalização Viária. São 9 anexos, 2.022 páginas. Só que não colocaram os gestos do agente e os sinais sonoros, os silvos, que constavam na resolução 160. Isso não está em lugar nenhum no Regulamento de Sinalização Viária, nem nos seus anexos, né, que trata da sinalização de regulamentação, advertência, horizontal, educativa, indicativa e por aí vai. Né? Então, no Manual de Fiscalização, nós temos as indicações dos gestos, né, e também dos sinais sonoros, os chamados silvos, para justificar
justamente quando esse gesto ou quando o símbolo for utilizado pelo agente da autoridade de trânsito e você dizer, tem previsão legal, está no manual de fiscalização. E o condutor também, cabe aos instrutores, né, nos cursos de formação, passar essas informações, porque pelo fato, apesar de ter sido revogado lá da resolução 160, mas no manual de fiscalização nós temos essa previsão aí, tá certo? E o que seria gestos de agentes, né? Movimentos convencionais de braço adotados exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito na via, exclusivamente. Eu falo isso porque às vezes nós temos a figura em alguns órgãos de trânsito pelo país dos chamados orientadores de trânsito, que às vezes ficam no trânsito usando gestos, né? E esses gestos são do agente, tá? Exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito. A definição do que é um agente da autoridade de trânsito está no anexo 1 do CTB e não é um orientador, tá bom? Então, pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou complementando, ou completando, melhor dizendo, outra sinalização ou norma constante no CTB, do CTB. E aqui tem as informações complementares, ó, gestos e sinais sonoros dos agentes, ó. Uma ordem de diminuição em velocidade, quando o agente levanta o braço aqui para cima e para baixo, tá bom? Ordem de seguir, quando ele ergue o braço ali com o movimento do antebraço da frente, né, para a retaguarda, a palma da mão voltada para trás, que é a ordem de seguir. E aqui nós temos os sinais de apito, né, um silvo breve que é equivalente a siga, um silvo longo que é equivalente a diminua a marcha. E esses gestos têm que ser utilizados em conjunto. E vale lembrar, isso é comum você encontrar nas fichas, que o rol de situações descritas no campo quando autuar é meramente exemplificativo e não exaustivo. Pode ter outras situações que caracterizem ainda assim uma desobediência às ordens do agente da autoridade de trânsito ou da própria autoridade de trânsito. E por fim, vamos lá para o campo de observações do auto de infração. Aqui tem que preencher, né? Aqui tem que preencher. Se o agente da autoridade de trânsito não preencher essa informação, esse auto de infração, bom, em tese, né, ele é questionável. Particularmente, eu digo que ele é nulo, né? Por quê? Ora, o agente da autoridade de trânsito autuou por desobedecer a ordem do agente. Beleza, que ordem? Como é que se avalia se esses três pressupostos, por exemplo, eles foram observados pelo agente no momento da lavratura do auto? Ou ainda, se a ordem que ele deu não caracteriza a infração em outro tipo infracional. Então é necessário incluir no campo de observações do auto de infração qual foi a ordem que foi desrespeitada, observando esses critérios que eu apresentei para vocês. Aí aqui nós temos dois exemplos, né, de informações que podem constar, ou de descrição que pode constar no campo de observações do auto de infração. A primeira é: o condutor deixou de retirar o veículo do local permitido, quando determinado pelo agente da autoridade de trânsito. Não é o agente olhar para o cara e dizer, tira o veículo daí. Por quê? Porque eu quero, sou agente e eu mando. Porra, isso não existe, né? Aqui é uma situação que o veículo, embora estacionado em local permitido, por algum motivo, ele está comprometendo ali a fluidez, ele está comprometendo a segurança. Às vezes é um veículo de grande porte que precisa manobrar, às vezes a via está sendo interditada por algum motivo, enfim, tem possibilidades aí, mas o agente precisa deixar isso muito claro. Veja que é uma ordem relacionada à normatização do trânsito em geral, e não por mero capricho, vontade do agente, tem que ter um motivo, né? Segundo, o condutor possuía restrição na CNH vedando conduzir em vias de trânsito rápido. Aí a autuação foi feita numa via de trânsito rápido, está lá o local da infração, enfim, aí o auto está correto, beleza? E com isso a gente fecha o vídeo sobre essa ficha de fiscalização do manual, né, a infração do artigo 95 do CTB por desobedecer a ordem do agente. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo de forma gratuita, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, salatrans.com/mbft. O link também fica na descrição desse vídeo. E se você quiser baixar o manual de fiscalização em PDF para deixar ele salvo, de repente no seu aparelho de celular, para você consultar quando você quiser, lá salatrans.com/mbft você tem o manual para você baixar e, como você sabe, lá todo o conteúdo é gratuito, beleza?
Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vá deixando aí nos comentários, que a gente vai discutindo, debatendo, tentando te ajudar de alguma forma e aprendendo todo mundo junto, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.